Então, pessoal, boa tarde novamente. Prazer imenso a gente estar começando aqui o curso de Administração Pública, com foco naquele edital da Polícia Federal para agente administrativo. O objetivo qual que é? O objetivo é fazer com que você gabarite as questões de administração pública. Porque deve ter em torno aí de mais ou menos uma faixa de 7 a 10 questões deste assunto. Felizmente, eu falo felizmente, porque a administração ela veio aí em peso nessa prova da PF, né? Se você observar a parte específica, tem 4 disciplinas dessa área. É a administração pública, sendo a primeira. Temos gestão de pessoas lá. Temos também a chamada administração financeira e orçamentária, que deve demandar boa parte também das questões. E tem também a parte de administração de recursos materiais. Então, de cada área dessas aí que eu falei, da administração, deve ter uma média de 10 questões mesmo. Aí você fala, mas pouco assim? Eu não acredito que seja pouco não, porque uma questão já te tira do número de vagas, não é? Você imagine 10. Então, o objetivo é abordar aqui tudo aquilo que deve cair na sua prova mesmo. Então, o objetivo principal é a gente falar aqui da teoria e ir para ver como é que isso é cobrado nas provas. É o que tem na lista. Vocês estão com a lista aí, todo mundo? Tem, né? Então, beleza. Vamos começar hoje, pessoal, dividindo assim a matéria. Hoje eu vou estudar com vocês as estruturas organizacionais, é o tópico 1 lá de administração pública, e os critérios de departamentalização. Eu coloquei aqui organizações formais, porque é isso que a gente vai estudar hoje, as organizações formais. E vamos também falar um pouquinho das organizações informais. Agora veja que só nesse momento da aula que eu já comecei, eu já falei para você no mínimo 3 vezes esse termo aqui, ó, organização. E aí a gente começa a enfatizar, mas o que vem a ser uma organização, né? Porque a gente fala organização pública, organização privada, por exemplo, Vesticom. Vesticom Curso é uma organização? Posso dizer que é uma organização? Posso. No caso, a Vesticom Curso é uma organização privada com fins lucrativos. Mas a Polícia Federal também é uma organização? Também é. No caso da Polícia Federal, é uma organização pública, né? E aí a gente pode aqui pensar por que tanto a Vesticom Cursos como também a Polícia Federal receberam essa denominação de organização. Por quê? O que elas têm em comum? Consegue perceber agora? A gente tem que imaginar que quando a gente fala toda vez organização, obrigatoriamente ela tem um conjunto de pessoas ou não? Tem. Tanto lá, Polícia Federal, como aqui também. Um conjunto de pessoas. E cada uma dessas pessoas que aqui trabalham e que trabalham na Polícia Federal, inclusive você, daqui a uns tempos, vai estar executando uma tarefa. Ora você vai estar regulando, por exemplo, a liberação do porte de arma. De repente você é lotado nessa área. Ora você pode ser lotado numa área lá que se refere à concessão de passaporte. Ou você pode ser lotado numa área que faz o controle de patrimônio. Independente de qual área que você está trabalhando na Polícia Federal, você vai estar lá executando uma tarefa, não é isso? Então, na organização, eu já disse 2 coisas. Eu já disse que tem um conjunto de pessoas e disse que elas estão fazendo o quê? Realizando tarefa, alguma tarefa. Agora, quem está realizando tarefa, certamente realiza buscando algum objetivo, alcançar algum objetivo. E é isso que é conceito de organização. Desde muito tempo, pessoal, 1902, quando a gente falava da administração científica, coisa antiga, a gente sempre falou desse termo aqui, ó, organização. E desde aquela época até os dias de hoje, organização é o quê? É um conjunto de pessoas reunidas que desempenham alguns grupos de tarefas, né? Tarefas que podem ser semelhantes ou diferentes, mas que todas elas realizam tarefas a fim de quê? De alcançar um objetivo. Então, você está lembrado, não sei se você já estudou, se não estudou não tem problema, que a gente vai discutir aqui, ó. Digamos que isso aqui seja uma linha de produção proposta por Henry Ford, né? Por Ford. O Ford, ele era um cara que ele trouxe toda a ideia de um outro grande nome, que era o Fayol. O Ford, ele era a favor de uma especialização no trabalho. Então, só para você se situar na matéria, o Ford, ele disse que dentro das organizações, o foco era a produção, era executar a tarefa. Então, ele colocava um indivíduo aqui, que realizava só uma coisa,
Isso aqui é uma linha de produção, tá certo? Aqui está passando aqui a mercadoria. Ele colocava um indivíduo aqui, tá de cabeça para baixo não, né? Porque ele está do lado de lá da esteira, né? Tem um indivíduo aqui também, tem outro aqui, ou seja, eu tenho um conjunto de pessoas e cada uma está realizando o que mesmo? Um conjunto de tarefas. E elas realizam um conjunto de tarefas em prol de alcançar um objetivo. Agora tem um detalhe, vamos caracterizar aqui. Digamos que esse homem X aqui e esse Y, vamos sempre comparar os dois agora. Esse X e Y, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a teoria lá de MacGregor na gestão de pessoas, não. Não sei se vocês já estudaram, mas não tem nada a ver. Isso aqui é só porque eu estou denominando X e Y, podia ser A e B também. O X, ele é um cara que faz uma tarefa, que é diferente da tarefa que o Y faz. E é isso que o Ford preconizava, ele falava da tal da especialização no trabalho. O cara que é X, ele era especialista só no que ele faz. E o Y é especialista em outra coisa, que ele faz também. Agora veja, por que ainda assim, mesmo sendo uma visão tão grosseira de uma organização, ainda assim é uma organização? Porque, independente desse realizar uma tarefa diferente deste aqui, ambos estão realizando tarefas em prol de alcançar um objetivo. E aí, pessoal, dessa época aqui, eu pergunto a vocês, será que o Ford estava preocupado com o bem-estar desses indivíduos ou estava preocupado só com a produção? Com a produção. Era esse o papel dele, era se preocupar com a eficiência na produção. Ele até tinha um sistema chamado sistema T, que era fazer tudo em menos tempo, eficiência, né? E aí a gente pode imaginar, hoje as organizações continuam com essa visão de que ali é só um espaço para realizar tarefas, ou hoje mudou? Hoje mudou. Hoje a gente tem que ter uma noção de que a organização ela é muito mais do que um espaço para realizar a tarefa. Ela também é, além disso, um espaço onde eu falo que tem a tal da sociabilidade, onde os indivíduos se relacionam, e eu tenho que valorizar isso, é onde a vida se propaga. Hoje, pessoal, eu não estou preocupado mais só com a realização de tarefas, é isso que eu quero dizer para você. Então, se eu quisesse hoje, numa provinha do CESP, conceituar a organização para falar da estrutura de uma organização, eu poderia dizer que organização é um conjunto de pessoas que estão realizando tarefas em prol de alcançar um objetivo. E, além disso, a organização também é um espaço para sociabilidade, um espaço onde a vida se propaga. Poderia dizer isso? Poderia, para ficar mais completo, né? Então, a organização hoje, ela é vista dessa forma. Você tem que saber que o CESP, especificamente, ele gosta de pegar as teorias lançadas no livro de Chiavenato, né? Do professor Chiavenato e Maximiano. E o Chiavenato colocou no seu livro, um dos livros mais recentes dele, essa ideia de que a organização ela também é um espaço para socialização, sociabilidade. É um ambiente onde a vida se propaga. Você sabe que nessa época aqui, onde o Ford viveu, e um pouco antes o Fayol e o Taylor também, nessa época se falava em teorias de motivação, de liderança, de relacionamentos interpessoais nessa época? Nessa época aqui não. Nessa época o negócio era tão interessante, tão diferente, que os grandes nomes, como Ford, eles faziam, era estudar o movimento e o tempo que cada um desse aqui realizava a sua tarefa. Eu não queria nem saber se esse cara aqui tomou chifre ou coisa do tipo, se ela está de TPM, não interessava. O objetivo aqui era saber se ele realiza a tarefa. Se ele realiza, então está tudo bem. Se ele não realiza, eu tenho que ver o porquê. Então, vamos conceituar a organização? Vamos conceituar dizendo assim, organização então vai ser um objetivo. Pode alcançar um objetivo. Então, tá aí. Organização, desde aquela época, ela é só isso aqui. Refere-se a um conjunto de pessoas em uma divisão disciplinar de tarefas em prol de alcançar um objetivo. Era isso. E para ficar mais adequado aos nossos dias. Pronto. Aí ficou filé, ficou bem completo. Agora, sempre lembrando que a gente pode até exemplificar como que a visão de antigamente, ela mudou de fato. Não tinha essa visão aqui. Só para você ter uma ideia, você sabe o que chegaram a dizer naquela época, Taylor e Fayol? Principalmente Fayol. Disseram assim, porque o Fayol ele era centrado muito na estrutura organizacional, na burocracia.
Para ele, o Faiol, tinha o seguinte. Para o Faiol tinha o chefe e quem? Quem é que está lá embaixo? O orelha, não é isso? Subordinado. Para Faiol, isso aqui era muito definido. E ele dizia assim, ele dizia, para mim o subordinado que tem iniciativa é uma aberração. Olha que loucura que ele disse. A gente pensa, por que ele falou que o subordinado que tem iniciativa é uma aberração? Porque a iniciativa, a ideia, a proatividade é de competência de quem? Do chefe. Aí, olha como mudou. Hoje, um dos quesitos que te avalia no estágio probatório do serviço público, lá na Polícia Federal, vai ser a capacidade de quê? De iniciativa. Olha a diferença da visão de antigamente para hoje. Então, a gente vai começar a estudar agora quais são as estruturas de organização e, principalmente, quais são os critérios de departamentalização. Começando a entender dois termos muito utilizados nas provas do CESP. É a tal da especialização vertical e horizontal. Vive caindo isso nas provas. Especialização vertical, horizontal. Vocês sabem o que é vertical e horizontal. Agora, quando eu falo especialização vertical, será o que é? Exatamente. Quando fala vertical, é uma linha como? É uma linha tipo essa aí que eu desenhei? É ou não é? É, ou seja, falou de vertical, eu tenho uma linha assim, ou seja, tem alguém lá em cima que manda e alguém aqui embaixo que obedece. Então, vamos fixar essa ideia. Falou na prova especialização vertical, está falando de divisão em graus hierárquicos. Hierarquia. Na hierarquia não tem isso? Tem alguém em cima e alguém embaixo? Beleza. Então, a gente vai estudar isso agora, tá bom? Aqui a gente fala que com o crescimento das organizações, porque até então as organizações elas tinham uma tal da unidade de comando. Quando falar na prova para você o termo centralização de comando ou unidade de comando, é quando eu tenho normalmente cada indivíduo se reportando a um único chefe, né? Então, quando a gente tinha isso, era muito mais fácil, muito mais tranquilo controlar a organização. Só que elas foram crescendo, ficando cada vez mais complexas. E é natural, quando uma organização vai ficando complexa, você fazer a tal da especialização vertical, que a gente acabou de comentar, que é aumentar os graus de quê? De hierarquia. E você acaba fazendo uma especialização horizontal. Quando fala horizontal, já é o quê? Uma linha assim, não é? Então, seria a departamentalização. É isso que a gente vai estudar agora. Quais são os critérios de departamentalização? A especialização horizontal, departamentalização. A vertical está falando de hierarquias. Cuidado para não confundir na hora da prova, tá? Como é que as organizações lá daquela época de Taylor e Fayol se estruturavam? Vertical ou de forma horizontal? Vertical. Então pronto. Falou na prova, e já foi cobrado esse ano de 2013, falou na prova lá da Polícia Federal, que as organizações mais comuns, convencionais, as mais antigas, elas se estruturavam de forma vertical, tá certo ou errado? Tá certo, porque antigamente era isso mesmo, tinha alguém que mandava e alguém lá embaixo que obedecia, né? Era subordinado. E aí isso foi mudando e hoje a gente tem como mais, digamos que, preponderante, mais comum nas organizações a estrutura chamada de matricial, que está despencando em prova, né? Vamos chegar lá, mas agora vamos falar de critérios de departamentalização. O edital fala critérios de departamentalização, então eu vou falar de todos eles, né? Quando a gente fala critérios de departamentalização, é importantíssimo saber o que vem a ser departamento. Quando eu falo lá onde você vai trabalhar, você trabalha no Departamento de Polícia Federal. Departamento de Polícia Federal, não é isso? Por que departamento? Aí lá dentro vai ter o Departamento de Recursos Humanos. Aí vai ter o Departamento de que mais? De controle de patrimônio, por exemplo. Então eu pergunto, por que o termo departamento? Eu poderia dizer que departamento é um agregado de pessoas? Certo, então beleza. Departamento é um conjunto, é um agregado de pessoas. Mas elas estão juntas ali por quê? Por qual motivo? Aí são vários os critérios, e é isso que o edital está pedindo. Quais são os critérios, então, de departamentalização? Eu sei que departamento é um agregado de pessoas, né? Agora o nosso objetivo é saber quais são esses critérios. Então vamos discriminar aqui agora para você quais são os critérios e a gente vai esmiuçar cada um critério.
Agora, uma coisa a gente já precisa adiantar antes de falar dos critérios. Uma empresa, uma organização pública ou privada, ela pode se estruturar com vários critérios de departamentalização, ou se ela escolher um dos critérios, ela tem que se submeter àquele em todos os níveis hierárquicos dela. Posso ter vários? Posso. Isso tem sido muito perguntado nas últimas provas. Então, beleza. Vamos falar do que é um departamento e quais são os critérios.